ter é o acesso à plataforma, à aba Produtos e Serviços, que é essa aba aqui. Caso os irmãos no seu acesso não tenham essa aba, depois eu vou passar para os irmãos no nosso grupo, como eu já tinha falado, os acessos necessários. Aí, então, os irmãos podem solicitar tanto para nós quanto para o usuário-chave da sua administração, não tem problema. Se quiser passar para a gente também já pede para o usuário-chave regional adicionar para os irmãos. Mas, basicamente, o que a gente precisa fazer, por exemplo, para cadastrar um produto novo? Primeiro, a gente precisa cadastrar o fornecedor desse produto. No nosso caso, em específico, como é ativo imobilizado e a gente faz o controle de doações também, né? Então, a gente vai precisar do preenchimento do formulário 14.3, que é esse formulário aqui. Deixa eu abrir ele aqui. O formulário... peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. Não, é o 14.1, perdão. Giovanni. Oi. Você passa para nós aí no grupo aí, por favor, os formulários para nós aí? Passo sim. Até uma coisa assim, para os irmãos que não têm acesso ao formulário, é bem simples de acessar, tá? A gente vai aqui em intranet, clica em InfoCCB, e no InfoCCB, a gente vai em áreas técnicas ativo mobilizado. Aqui a gente tem todas as localizações de formulários que precisam ter, então, que a gente precisa preencher, né? Então, clicando em ativo mobilizado... Aí? Oi? Tem algumas coisas... Um exemplo lá, que tem lá, alguma coisa escrita lá? Ou não? Tem também. Então, aqui a gente vão clicar em manual administrativo e vão ter os anexos, que são os formulários, e também tem o manual administrativo. No manual administrativo, ele ensina como preencher os formulários. Então, por exemplo, aqui no caso do formulário 14.6, alteração de cadastro de bem, ele explica como que deve ser feito esse preenchimento desse formulário. Então, se os irmãos tiverem dúvida, por exemplo, os irmãos vão acessar aqui na seção 14 o preenchimento desse formulário em específico, ou os demais, todos estão no manual, né? E caso os irmãos persistam a dúvida, pode perguntar para a gente também. E caso os irmãos precisem apenas do formulário, é só o irmão entrar aqui na parte de anexos e vai ter formulário do 14.1 ao 14.9. Esses outros formulários, eles são formulários que foram descontinuados, então não tem necessidade de preencher, mas esses daqui são os que a gente usa hoje. Então, nesse caso em específico de doação, é o formulário 14.1, a gente vai fazer o preenchimento, aliás, o auxiliar do patrimônio vai fazer o preenchimento desse formulário, então ele vai colocar a data da emissão desse formulário, que deveria ser a data da doação, às vezes é um formulário retroativo, não tem problema, mas a gente recomenda que seja no ato, né? Aí vai preencher a localidade recebedora, que seria a administração em questão, pode ser Piracaia, Bragança, enfim, cidade. Tem administração que tem mais de uma cidade, né? Então, por exemplo, no caso de Piracaia, tem Piracaia e Joanópolis, no caso de Bragança, tem Bragança, Turiti, enfim, tem diversas cidades, né? E o setor, caso aquela administração em específico seja setorizada. Caso não seja, não precisa preencher nada, tá? E o CNPJ da administração local. O auxiliar de patrimônio, caso ele não tenha essa informação, os irmãos podem mandar no grupo do patrimônio, por exemplo, dos auxiliares locais, né, o CNPJ da administração, para facilitar para os irmãos ter o acesso a esse dado, tá bom? Aí o número do relatório é o número da casa de oração no relatório. Aí o nome da casa de oração em si e a descrição do bem. Então, por exemplo, um órgão Tokai modelo X. O irmão vai fazer o preenchimento dessa descrição. Caso seja um bem novo, comprado agora, vai preencher também com o número da nota fiscal, a data de emissão daquela nota fiscal, o valor e o fornecedor. Caso não seja um bem novo, seja um bem já usado, que o irmão não tenha mais a nota fiscal, aí o irmão não faz o preenchimento porque não vai ter essa informação, né? Aí, nesse caso em específico, ele também declara que o bem tem até 5 anos de uso e o documento fiscal está em anexo. Nesse caso seja um bem novo ou de até 5 anos de uso que tenham a nota fiscal, né? E aqui é a questão mais importante, que são os dados do doador. Irmãos, eu acho que a chamada vai cair. Eu vou gerar um novo link aqui. Tá saindo, tá bom, irmão? Sem problema. Quem não precisar participar, tá liberado já, tá bom? Deus que abençoe a todos. Abençoe a todos. Perdoa nós aí. Imagina, meu irmão, que isso.
Giovanni, tá sem áudio, meu irmão. Ainda está sem áudio, Giovanni. Giovanni, tá sem áudio. Perdão, irmãos. Imagina. Agora estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, irmãos, essa parte, que é o campo, a parte C do formulário, né? Ele é dividido em 4 partes. A parte C é a parte mais importante que a gente vai ter nesse momento para o cadastro de fornecedor. Então, o fornecedor da doação é o fornecedor que a gente vai cadastrar no SIGA. Então, nesse caso aqui em específico, a gente vai pedir os dados do doador, né? Daí seria o nome do irmão ou da irmã que está doando, o endereço dele, CPF, RG e a assinatura. Então, essa informação a gente vai cadastrar no SIGA posteriormente. Então, o auxiliar do patrimônio, ele coletou essa informação toda, teve o aceite tanto do doador, que é aqui embaixo, quanto da administração, que daí pode ser, por exemplo, o tesoureiro, o irmão presidente, vice-presidente ou secretários. Qualquer um dos estatutários, eles podem fazer essa assinatura, precisa ser um estatutário, tá? A gente, por exemplo, não poderia fazer. Aí, tendo toda essa informação coletada, a gente vai cadastrar o nome, endereço, CPF desse irmão no sistema. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá no SIGA, a gente vai na aba Produtos e Serviços, Fornecedor. Esse é o primeiro passo para fazer o cadastro de um bem, tá, irmãos? Então, a gente vai cadastrar um novo fornecedor aqui. Então, clicando no botão verde de novo, a gente vai cadastrar esse fornecedor. Nesse caso, o fornecedor é uma pessoa física. Então, a gente vai colocar o CPF que o irmão informou lá naquele formulário. Então, o irmão colocou o CPF dele lá, a gente vai preencher com o mesmo CPF, o nome completo dele, assim como está no formulário, e o endereço, que também é um campo obrigatório, que está também no formulário, tá bom? Então, se os irmãos tiverem dúvida, os campos que são obrigatórios são os campos com estrelinha vermelha, não sei se está dando para ver aí, dá um zoom aqui só para os irmãos enxergarem. Esses campos são obrigatórios, que é o campo fornecedor, lógico, tipo de pessoa, pessoa física, CPF, nome e o endereço. Esses são os campos obrigatórios e também são os campos que constam dentro do formulário. Então, os irmãos não vão ter problema, por exemplo, de informação, porque no formulário o irmão não colocou a data de nascimento, por exemplo. Não é um campo obrigatório, tá? Então, os irmãos podem ficar tranquilos quanto a isso. Aí, feito todo esse cadastro com as informações que constam no formulário, os irmãos dão um confirmar aqui. E aí sim, esse fornecedor está apto para fornecer um bem para a casa de oração, né? Então, a gente já fez o cadastro desse fornecedor. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, irmãos, que a gente, aqui em Mariporã, a gente tem alguns problemas, acredito que... Pode falar, irmão Cauã. A minha dúvida, irmão, após esse cadastro, aquela folha que foi preenchida precisa ser anexada no sistema? Sim, precisa também. É uma coisa que eu vou mostrar para os irmãos como que faz também depois. Tá. Eu vou só mostrar um exemplo aqui de um fornecedor. A gente, por exemplo, aqui em Mariporã, a gente tem um problema de, às vezes, não identificar quem foi o irmão fornecedor daquele bem. O que a gente fez? A gente cadastrou nós mesmos, coordenadores, como fornecedores. Então, por exemplo, o irmão é responsável o Jardim Canimar, um exemplo. Então, o coordenador responsável por aquela casa de oração, ele vai cadastrar ele mesmo também como fornecedor. E aí, se vocês não tiverem a informação de quem foi o irmão que doou esse bem, vocês mesmos podem fazer o preenchimento do formulário 14.1 com os seus dados, apenas para que esse cadastro seja realizado no SIGA corretamente. Pode ser o de vocês, pode ser, por exemplo, do auxiliar do patrimônio também, não tem problema. Simplesmente é uma exigência do sistema que esse fornecedor exista. Claro, o ideal é que seja o irmão que realmente forneceu o bem, mas caso a gente não tenha essa informação e precisa obrigatoriamente cadastrar um fornecedor, a gente faz isso. Não pode colocar, por exemplo, como fornecedor a administração, tá, irmãos? Isso é um erro bem comum. Às vezes o irmão fala, vamos colocar aqui a administração porque a gente não sabe quem foi o fornecedor. Se a gente coloca a administração no sistema, ele identifica que a administração
arcou com esses custos da aquisição desse bem. Então, vai constar na contabilidade que a congregação fez uma compra e não que foi uma doação, tá bom? Então, não pode colocar a administração como fornecedora nesses casos em específico. Claro, salvo o erro, caso seja uma transferência de bens. Aí, realmente, é a administração que forneceu para outra administração o bem, tá bom? Então, irmãos, eu vou fazer um teste com o irmão Pedro Henrique, que ele é do nosso grupo de Mariporã, ele faz parte da coordenação, e a gente cadastrou ele para fazer o lançamento de alguns bens que a gente não conseguiu identificar o doador original. Então, a gente cadastrou ele apenas para fazer o cadastro de alguns bens, tá? Os irmãos podem fazer da mesma forma caso tenha esse problema. Como que a gente faz o cadastro dos bens agora? A gente vai aqui em recebimento, novo, e aqui é uma questão que às vezes os irmãos têm dúvida. Os irmãos às vezes colocam produtos porque está cadastrando um produto novo, é um bem novo, é um produto, né? Mas o correto, irmãos, nesse caso em específico, caso o formulário 14.1 esteja preenchido, é transferência e doação. O formulário 14.1, ele aborda esse assunto, apenas transferência e doação. Caso de produtos e serviços, para os irmãos entenderem por que ele está aqui como opção, é uma opção do departamento de compras. Os irmãos de compras, eles usam o mesmo sistema que nós. Então, para eles está liberada a opção de produtos e serviços também, tá? Então, só para os irmãos tomarem cuidado na hora de cadastrar, sempre transferência e doação no nosso caso, tá bom, irmãos? Então, a gente colocando transferência e doação, modelo nota fiscal ou declaração de trânsito. Essas opções estão disponíveis porque, em caso de nota fiscal, em si o cadastro de um novo bem. Então, por exemplo, doação, independente se teve nota fiscal ou não, irmãos. O formulário 14.1, ele substitui a nota fiscal em caso de ausência dela. Caso tenha essa nota fiscal, os irmãos anexam tanto o formulário 14.1 preenchido quanto a nota fiscal, tá? Então, independentemente se tem nota fiscal ou não, a gente precisa preencher modelo nota fiscal. A gente só vai colocar a declaração de trânsito caso a congregação ela recebeu de outra administração algum bem, tá bom? Então, às vezes o irmão pode ter dúvida nessas opções, sempre nota fiscal, tá bom? Então, colocando nota fiscal, a gente vai pesquisar aquele fornecedor, aquele irmão que a gente colocou cadastrado no fornecedor. Então, o Pedro Henrique Salvar, que foi o que eu cadastrei anteriormente, ele já está aqui como fornecedor. Então, a gente vai selecionar o irmão que foi o responsável pelaquela doação ou quem vocês cadastraram como responsável pela doação, tá bom? Série, os irmãos podem colocar sempre 001. O número da nota, caso tenha, os irmãos colocam o número da nota fiscal que está em anexo. Caso não tenha, os irmãos também podem colocar 001, não tem problema, tá bom? A data do documento é a data que foi preenchido o formulário. Então, se o formulário foi preenchido no dia 31 de dezembro, por exemplo, os irmãos devem colocar essa data. Aí, a data de entrada tem que ser a mesma do preenchimento do formulário, tá bom? A gente também coloca 31 de dezembro nesse caso. Almoxarifado padrão é a única opção que a gente tem aqui. E aí sim a gente vai entrar no cadastro dos produtos. Então o irmão vai ter a lista lá de todos os bens que foi doado por aquele irmão. Então a gente, analisando o formulário 14.1 preenchido, entrou, por exemplo, o irmão doou um ventilador, suponhamos. Um ventilador novo no valor de R$200. Então o que os irmãos vão fazer? Os irmãos vão aqui em produtos, a gente vai selecionar, pesquisar ventilador. Aí, irmãos, tem uma questão importante, tá? O que acontece? A gente tem diversas opções de ventilador. Como os irmãos vão identificar a opção correta? Isso é tanto para ventilador quanto para tribuna. Deixa eu ver. Isso, para tribuna também tem várias opções. Para bancos tem muitas opções. Então, como que os irmãos vão identificar qual é a opção correta? Eu vou voltar no exemplo do ventilador. Todos os bens que eles estão com menos de 4 números no código dele, eles são bens antigos que não devem ser mais utilizados. Então, no caso do ventilador, é o ventilador 14, essa numeração antiga, usada pelo sistema do Brás antigo, que antecede o SIGA. Ele foi mantido por um tempo, mas ele foi atualizado agora para números de 4 ou 5 dígitos, que é o caso desse de baixo, que é o 14.002. Então, se os irmãos tiverem dúvida qual ventilador colocar, é o ventilador, se for um ventilador de parede, por exemplo, a gente coloca 14.002. Se for um ventilador de mesa, 14.003,
pedestal 14.004. Então, vamos supor que é um ventilador de parede, 14.002. O complemento, irmãos, seria um modelo ou a marca desse ventilador. Então, vamos supor que seja Venti Silva. A gente já coloca aqui também. Operação. Se os irmãos tiverem dúvida, por favor, perguntem, tá? Eu estou passando por etapas, mas vocês podem perguntar a qualquer momento. Operação. Vai ser uma transferência recebida, doação ou pré-fabricado. Pré-fabricado é uma opção exclusiva para as igrejas pré-fabricadas, tá? A gente dificilmente vai utilizar essa operação, mas normalmente a gente vai utilizar ou transferência recebida, caso seja uma declaração de trânsito. Nesse caso não é uma nota fiscal, então é uma doação recebida, tá bom? Então a gente vai colocar doação recebida. Centro de custos. Qual que é o centro de custos que a gente vai colocar? Vai depender do que está preenchido no formulário. Então, no formulário, quando o irmão foi fazer o preenchimento lá, ele colocou casa de oração, centro, ou enfim, nome da casa de oração que está preenchido no formulário. É esse que é o centro de custo. Então, vamos supor que seja terra preta. O centro de custos tem que ser terra preta, porque quando a gente fizer esse cadastro desse formulário, o bem automaticamente ele já é jogado para terra preta, ou para a casa de oração que você selecionou, tá bom? Então, os irmãos colocam o centro de custo correto nesse caso. Opa, pera aí, irmão Eliseu pedindo para adicionar ele. Deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, irmão, centro de custos é a casa de oração que a gente vai anexar esse bem, tá? Quantidade. A gente verifica também no formulário quantos ventiladores que o irmão doou. Nesse exemplo, foram 2 ventiladores, por exemplo. O valor unitário de cada um deles, R$200. A gente coloca R$200 aqui, automaticamente o sistema já faz o cálculo. Ele multiplica a quantidade pelo valor unitário, R$400, tá bom? Eu vou colocar uma outra casa de oração para ser mais fácil para a gente identificar quando finalizar o exemplo. Eu vou colocar o Jardim Lúcia, que é uma casa de oração pequena aqui da região. Irmãos, feito isso, selecionamos o produto, colocamos o complemento, que é a descrição do bem, né? Pode ser, por exemplo, no caso de bancos, pode ser a metragem, no caso de tribuna também a metragem, no caso de ventilador é a marca e o modelo, né? E a operação, centro de custos, quantidade, valor unitário, valor total. Feito tudo isso, a gente vai inserir esse bem no formulário. Então, já consta aqui o ventilador de parede, 14.002, centro de custos Jardim Lúcia, quantidade 2, valor unitário R$200, valor total R$400. Vai ter mais bem que o irmão doou. Suponhamos que o irmão doou um banco de madeira também. A gente vai colocar banco de madeira, 4 metros, operação, doação, centro de custos Jardim Lúcia, nesse caso, nesse exemplo, né? Quantidade 1, valor unitário R$500. Um exemplo, tá, irmãos? Ele já faz o cálculo, a gente vai inserir também esse bem. A gente fez a inserção de todos os bens necessários. No caso, por exemplo, um exemplo do irmão Cauã, que ele está fazendo o inventário anual daquela casa de oração. Ele identificou que muitos bens não estavam no sistema e ele está colocando agora. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar um fornecedor, pode ser ele mesmo, por exemplo, cadastrou ele mesmo lá no sistema como fornecedor apenas para anexar esses bens. A gente vai fazer o preenchimento do formulário 14.1. Então, o irmão Cauã assinou como dado de doador, coletou a assinatura da administração. A gente vai anexar aqui embaixo. Então, a gente vai escanear esse documento, esse 14.1, e vai clicar para anexar o arquivo. Então, a gente vai soltar um PDF desse arquivo aqui no sistema também. Eu vou anexar, deixa eu ver se eu tenho... Eu vou gerar um PDF desse aqui, só pode ser em branco mesmo, só para os irmãos identificarem. Vou colocar na área de trabalho. De exemplo. Beleza. Já gerou aqui o PDF. Então, o que o irmão vai fazer? Fez o preenchimento do PDF, escaneou, vai anexar ele agora. Então, a gente vai clicar em anexo, clica aqui para anexar arquivos. A gente vai selecionar o PDF exemplo. A gente anexou aqui certinho. No caso do irmão Cauã, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a regularização do inventário anual. Então, a gente pode fazer, suponhamos que seja o mesmo exemplo. Regularização
do inventário anual, a gente coloca na observação. Caso seja uma doação específica, o irmão pode colocar doação de órgão feito pelo irmão tal no dia tal, se o irmão quiser colocar, ou pode simplesmente colocar doação. É apenas uma observação para os irmãos conseguirem identificar depois esse bem e esse lançamento, tá bom? Bom, a gente, repassando, só para os irmãos não se perderem, a gente fez o preenchimento do modelo, que é a nota fiscal, fornecedor a gente colocou o número de série, número da nota, data do documento e a data de entrada, o almoxarifado padrão, cadastramos os produtos, colocamos a observação do que é esse lançamento e anexamos o arquivo do formulário 14.1 preenchido. Agora a gente vai salvar. Feito isso, irmãos, aqui a gente já tem uma observação aqui em cima, não sei se os irmãos conseguem ler, é cadastro de recebimento e de transferência e doação feito com sucesso. Então, quando os irmãos forem analisar lá embaixo, na data que os irmãos estipularam, claro, o cadastro já foi feito com o número da nota que a gente colocou, e, aliás, com o número da série que a gente colocou e o número da nota que a gente colocou, com o fornecedor, com o valor final da doação e com a movimentação, que é a transferência e doação, nesse caso, está lançado corretamente. Pode falar, meu colega. Então, Giovanni, eu entendi que se houver a falta de algum produto, eu posso fazer desta forma, né? Mas e se houver uma divergência de, por exemplo, tem um ventilador a menos, como que eu faço a regularização? Essa é a próxima etapa, eu já vou mostrar na sequência, irmão. Isso é uma exclusão de bens, tá? Certo. Mas só para finalizar a parte do cadastro de bens, a gente vai visualizar aqui depois, ó, em opções, no nosso lançamento, a gente vai visualizar que foi feito o cadastro de 2 ventiladores e um banco de madeira de 4 metros, no valor de R$500 o banco e os ventiladores cada um R$200. Para confirmar que esse cadastro foi feito no Jardim Lúcia, que foi o centro de custos, a gente vai agora lá no ativo mobilizado, a gente vai filtrar aqui para a casa de oração que a gente colocou, né, esse bem, e consultar. Para facilitar, irmãos, como que a gente vai achar, os irmãos podem colocar o filtro aqui na dependência, onde não está com dependência. Deixa eu só confirmar. Não apareceu aqui. Aqui, apareceu. Aonde está com a dependência vazia, foi o que a gente cadastrou agora, porque a gente ainda não alocou esse bem a nenhum local. Então, ó, os irmãos podem confirmar. Ele já gerou um número de etiqueta, que é o número 163, 164 e 165. Ventilador de parede Vente Silva, ventilador de parede Vente Silva, banco de madeira 4 metros. Foi o cadastro que a gente fez agora. Então, ele já está regularizado no CIVA. O que falta a gente fazer é, em opções, editar e colocar a dependência correta. No caso, por exemplo, de ventilador de parede, normalmente é salão de culto. Caso seja salão de reunião, de manutenção, enfim, os irmãos selecionam a dependência correta. Coloquei aqui salão de culto, confirmar. E ele vai passar, deixa eu fazer um filtro aqui de ventilador para facilitar. Ele vai passar a estar no salão de culto. Cadê o ventilador de parede de R$200 que eu fiz o cadastro? Ele já está no salão de culto. O próximo passo é os irmãos imprimirem a etiqueta. Então, vem aqui em etiqueta e coloca o código. Se for só esse bem que foi lançado, no caso a gente teve 3 bens que foram lançados, os irmãos copiam o código, opções, e coloca aqui os códigos de cada bem, né? Então, 163, 164, 165, será que é isso? Acho que é isso. E coloca em imprimir. Ah, isso mesmo. Aí ele já gerou, irmãos, uma folha com as etiquetas corretas que a gente acabou de lançar. Então, ó, ventilador de parede Vente Silva, ele aparece, tá? Então, é importante os irmãos colocarem sempre o complemento. Nesse caso, o Vente Silva, a gente podia pôr o modelo dele também. E o banco de madeira 4 metros. Então, já está pronto para os irmãos imprimirem essa etiqueta e entregarem para o auxiliar do patrimônio e fazer a colagem corretamente dela, tá bom? Então, os irmãos tiverem dúvida de como imprimir a etiqueta, os irmãos fazem a filtragem correta, coloca, por exemplo, localidade de uso, selecionou e a gente quer imprimir as etiquetas, os irmãos fazem o preenchimento da configuração, tá? Então, por exemplo, o padrão que a gente tem hoje uma folha com 20 linhas e 3 colunas. Os irmãos colocam dessa forma, tá?
e o range de etiquetas é literalmente o código da etiqueta. Então a gente coloca o código tal até o código tal, ou então, vou dar um exemplo aqui, tá? Do código 163 até o código 165. Acho que vai dar certo, vamos ver. Não. Agora eu não lembro se é vírgula ou se é... Enfim, tem no manual, depois eu dou uma olhada e passo para os irmãos. Mas os irmãos fazem a filtragem aqui. Deixa eu ver se deu certo. Também não deu certo. Caso os irmãos queiram imprimir todas, por exemplo, os irmãos podem simplesmente clicar em imprimir, que daí já vai gerar todas as etiquetas daquela casa de oração, tá bom? Dando ok aqui. Bom, agora, se o irmão tiver mais alguma dúvida de recebimento, os irmãos podem falar. Depois eu vou passar para a exclusão de bens. Pode falar, meu Thiago. Mas, Giovanni, então, só para confirmar a fala do irmão, se eventualmente eu tiver algum bem na igreja que eu não sei a procedência, ele apareceu lá, a gente não sabe de onde veio e tal, eu posso fazer esse formulário 14.1 de doação de bens, colocando nós mesmos como coordenadores aí, como os doadores desse bem, e fazer o registro no sistema do SIGA. Isso, perfeitamente. Apenas caso os irmãos não tenham essa informação. O que a gente falou anteriormente, no começo da reunião, foi justamente para a gente não perder essa informação. Então, a cobrança que a gente está tendo agora de descobrir aonde da movimentação mensal de bens, que os irmãos precisam adicionar a gente, acionar o auxiliar do patrimônio, é para a gente não perder essa informação. Então, o nosso trabalho, a nossa meta esse ano é justamente não ter, ou ter o mínimo possível de cadastros de bens no nosso nome. O objetivo é que todos os bens doados sejam cadastrados com o nome dos doadores originais. Caso ainda passe alguma outra coisa, tudo bem, os irmãos podem fazer. Mas a gente vai procurar o máximo possível, irmãos, a gente evitar que isso ocorra, tá? A meta é justamente colocar o doador original. Mas caso não tenha alternativa, os irmãos podem fazer dessa forma, tá? Pode falar, irmão Cauã. Ok, Deus abençoe. Amém. Irmão, a minha dúvida é, por exemplo, eu tô com uma lista aqui que os irmãos fizeram, a contagem de ventiladores, de bancos. Aí, para eu fazer a comparação, como que eu faço para encontrar de cada casa de oração? Certo. Então, por exemplo, o irmão fez um inventário anual do Jardim Lúcia. Eu vou usar esse exemplo porque é uma igreja com poucos bens. A gente vai consultar, a gente vai aqui em filtros, localidade de uso, Jardim Lúcia, nesse exemplo. A gente vai deixar com todos preenchidos aqui, né? A gente não faz preenchimento de nada aqui embaixo e clica em consultar. Quando a gente faz isso, a gente vai puxar todos os cadastros que existem naquela casa de oração ativos, né? Então, claro, dentro da competência que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, é dezembro. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma consulta de uma competência anterior, de novembro, por exemplo, os bens que eu cadastrei agora não vão aparecer, porque a gente cadastrou na competência de dezembro. Então, se a gente fazer um filtro aqui na data de novembro, ele não vai aparecer aqueles ventiladores que eu cadastrei e aquele banco que eu cadastrei. Então, os irmãos se atentem bastante nessa parte da data também, tá? De posição do ativo. Então, caso vocês façam um filtro, olhem na data, ver se está correta, para poder fazer a filtragem correta dos bens. Beleza, a gente fez a filtragem aqui. Descendo até lá embaixo, ele vai mostrar a quantidade de registros que tem naquela casa de oração. Então, 65 registros, são 65 bens, 65 etiquetas. Aqui tem o valor total dos bens e o valor de depreciação e o valor atual, né? O irmão precisa identificar e confirmar se são 15 ventiladores naquela casa de oração. Como que o irmão pode fazer isso? A gente vem aqui em imprimir PDF. Aliás, perdão. Não, é isso mesmo. Imprimir PDF. Ele vai gerar um relatório de bens imobilizados da casa de oração. Como que é esse relatório? Os irmãos podem, inclusive, imprimir. Isso é importante imprimir no momento do inventário anual, por exemplo. Quando o irmão fazer o inventário anual, o irmão tendo esse relatório em mãos, fica mais fácil de identificar. Então, vamos lá. A gente vai verificar a quantidade de ventiladores que tem naquela casa de oração. A gente vai contar aqui, ó, ventilador 1, 2, 3, 4. E tem mais aqui embaixo, que foi os que a gente cadastrou hoje. 5, 6. Tem 6 ventiladores cadastrados naquela casa de oração. A gente vai conferir na casa de oração se são 6
Ah, na verdade são 5, irmão. Um foi depreciado. Então a gente vai anotar, a gente vai identificar qual o ventilador que foi depreciado, que não está mais naquela casa de geração. A gente identifica pela marca, geralmente, né? Então a gente vai olhar aqui, Venti Silva, modelo X. Ah, o modelo X é o único que não está presente. Então a gente faz uma anotaçãozinha nesse material impresso. E na hora de fazer o lançamento, a gente vai excluir exclusivamente essa etiqueta, que é o 000163, que é o ventilador que não está mais na casa de geração, nesse exemplo, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai imprimir o relatório de bens imobilizados daquela casa de geração e vai verificar se está de acordo com o que está físico naquela casa de geração. Caso, por exemplo, vocês tenham feito o relatório e escrito num outro papel, ou então escrito no celular, enfim, os irmãos apenas fazem a checagem. Então, coloca esse relatório do lado do relatório que vocês têm do inventário físico e compara. Ah, está faltando um banco de madeira aqui, então a gente anota o banco de madeira que precisa ser excluído, ou então um banco de madeira que precisa ser adicionado, tá bom? Então, é isso basicamente que é feito, como é feito o inventário anual. No dia do nosso treinamento, depois eu vou dar uns exemplos mais completos para os irmãos entenderem fisicamente. A gente pode até imprimir um relatório desse, verificar, enfim, a gente pode fazer um trabalho mais na prática para os irmãos entenderem, tá? Pode falar. E quanto à exclusão, irmão? Perfeito. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte de exclusão. Então, a gente identificou, por exemplo, que esse banco de madeira de 4 metros, na verdade, ele já foi excluído. Aliás, só mais um exemplo, irmãos, para os irmãos verificarem que o que a gente anexou, ele está presente no SIGA. Então, aquele momento que a gente preencheu aquele formulário e anexou ele, vou colocar ele aqui agora para os irmãos verem, a gente vai em opções, no bem que a gente anexou, né, que a gente cadastrou, visualizar documento. E esse documento está com o PDF exemplo, que foi o que eu anexei, entenderam? Então, por isso que é importante a gente sempre anexar, porque daí os irmãos conseguem visualizar depois e o PDF ele está preenchido lá e a gente tem toda a informação que foi coletada pelo auxiliar do patrimônio. Então, esse PDF ele não vai se perder, ele vai estar no bem, tá? Então, por isso a importância de ter o PDF em si, tá bom, irmãos? Bom, agora vamos para a parte da exclusão do bem. Como que a gente faz isso? É a mesma questão do cadastro de bens. A gente precisa ter o produtos/serviços habilitado no nosso SIGA, tá? Então a gente vem aqui na aba produtos e serviços, movimento de estoque, move.estoque aqui. A gente clica nele e aqui ele vai gerar toda a movimentação no mês de saída naquela casa de oração ou da administração toda, né? Nesse caso aqui a gente não teve movimentação em dezembro, a gente não teve saídas. A gente vai cadastrar uma nova agora. O que a gente faz? A gente vem aqui em novo, saída. Então, recapitulando, produtos e serviços, movimento de estoque, novo, saída. Tá? A gente vai fazer uma baixa de bens. Nesse exemplo, suponhamos que aquele banco de madeira de 4 metros lá que a gente cadastrou, na verdade a gente precisa dar baixa nele. Como que a gente faz isso? A gente vai identificar o tipo de bem. Nesse caso, é uma baixa de móveis e utensílios. Como que o irmão tem certeza que é a categoria correta? O irmão vem aqui no posição, aliás, deixa eu ver, cadê o documento que eu gerei? Aqui, o relatório de bens, o irmão verifica qual que é a conta dele. Então, por exemplo, a conta 1101, a gente sabe que é a conta de bens... Deixa eu pegar um exemplo aqui para os irmãos terem certeza. Aqui, ó. A conta 1101 é a conta de imóveis e utensílios. Caso os irmãos tenham dúvidas, os irmãos podem, por exemplo, gerar o ativo imobilizado, lá naquela parte que eu passei para os irmãos, que é patrimônio, posição do ativo. E daí vocês verificam. Qual que é o significado da conta 1103? Máquinas e ferramentas. Então os irmãos já estão sabendo. Quando vocês olharem lá no produto que ele está com a conta 1103, que é esse daqui, ele está com máquinas e ferramentas. Isso aqui é uma VAP, então está corretamente na máquinas e ferramentas, tá bom? Nesse caso, a gente vai pegar a conta 1101, porque é a conta de móveis e utensílios, que a gente vai fazer exclusão de um banco. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai identificar móveis e utensílios, essa daqui, a gente seleciona ela.
a gente vai colocar o destinatário. O destinatário, nesse caso em específico, irmãos, de exclusão de bens, é sempre a administração, tá? É, inclusive, a única opção que a gente vai ter para selecionar. Quando os irmãos derem um enter aqui, só vai aparecer a administração de vocês, tá? Então, selecionar ela. Data de emissão. É a data de emissão daquele documento de exclusão, que, recapitulando, irmãos, ele precisa ser preenchido aqui no anexo. Eu vou pegar aqui para os irmãos verem. Ocorrência de saída de imóveis. É o formulário 14.3. Ele precisa ter aquele preenchimento lá de motivo da ocorrência. Foi uma venda, vendeu um terreno, por exemplo. Não precisa preencher aqui. Pega o código do bem que era o terreno, coloca ele aqui, a quantidade, um terreno, descrição, terreno do parque industrial, por exemplo. Valor original, o valor que está cadastrado no SIGA, 100 mil reais. O valor de venda, vendeu por 200 mil, por exemplo. Não coloca aqui certinho. E a descrição do motivo é venda de terreno. Nesse caso, é uma obsolescência. A gente está excluindo um banco. Como que a gente faz? A gente seleciona aqui motivo da ocorrência, obsolescência. Faz um xizinho aqui. Descrição do motivo. O bem em questão não se encontra mais em posse da casa de oração. Aí o irmão pode colocar por motivo de quebra, ou enfim, o irmão tem um motivo lá de esse bem não estar mais presente naquela casa de oração. Troca por um novo equipamento, por exemplo, atualização do sistema de som da casa de oração. Então, excluiu, depreciou todos os microfones e todas as caixas de som, um exemplo. Enfim, o irmão fez a descrição do motivo aqui. Nesse caso, foi assinado por um colaborador administrativo, que pode ser nós, como coordenadores do patrimônio, ou qualquer outro irmão da administração. Pelo Ministério, então o Ministério local daquela casa de oração precisa assinar esse documento também. E pela administração estatutária, que daí seria presidência, tesoureiros ou secretários, tá bom? A gente fez o preenchimento desse documento, escaneou ele também. Esse documento ele vai ser, aliás, não precisa ser escaneado, perdoa. Esse documento ele precisa ser guardado na administração. Não sei se todas as administrações estão fazendo dessa forma, irmãos, mas o que é recomendado? A gente tem uma pastinha para cada casa de oração daquela administração. Lá em Mariporã, por exemplo, a gente tem 30 pastas, que são 30 casas de oração. No caso de Piracaia, seriam 11 pastas, são 11 casas de oração, e por aí vai. Então, os irmãos precisam ter as pastinhas de cada casa de oração, e esse documento de declaração de saída, ele vai estar guardado naquela pastinha. Então, caso aconteça alguma coisa de verificação de auditoria, por exemplo, os irmãos têm esse documento preenchido na pasta, guardado certinho, a auditoria vai dar uma analisada e vai ver que está tudo ali ok, tá bom? Depois, feito isso, a gente vai fazer o preenchimento da saída. Então, data de emissão desse documento que a gente fez, dia 31 de dezembro, série, DT, é sempre DT, é a única opção que a gente vai ter. O número ele é gerado automaticamente, a gente vai em prosseguir. Aí, irmãos, a gente vai fazer o cadastro, a mesma coisa que a gente fez de recebimento, a gente vai fazer dessa vez para exclusão. A gente vai cadastrar o produto que vai ser excluído. Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui na aba Produtos, selecione. A gente vai selecionar o quê? Um banco de madeira, que é o caso. A gente precisa ter certeza que o código está correto, tá, irmãos? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente puxou lá o relatório, deixa eu ver se eu acho ele aqui novamente. O relatório de bens lá, é esse banco de madeira que a gente vai excluir. O código dele é 1003, então tá correto. A gente vai preencher ali com o código 1003. Não sei se os irmãos conseguiram identificar essa parte. Se quiser eu repasso. Aqui, ó, código 1003, banco de madeira. A gente vai verificar aqui embaixo o código 1003, banco de madeira, tá? Para os irmãos confirmarem que esse número é o código. Aqui em cima na parte, ele passa o nome, que é o nome do bem, e o nome ele sempre vem junto com o código, tá? Então, primeiro o código e depois o nome do bem até aqui, e depois a descrição do bem. Nesse caso, lavadora alta pressão é o bem, e a descrição dele é VAP de 1.450 libras, tá? No nosso caso, no nosso exemplo, o código 1003, que é o banco de madeira de 4 metros. Então, a gente vai fazer essa exclusão agora. A gente selecionou o banco de madeira. Agora, a gente precisa... Esse aqui, ele exige bastante atenção, tá, irmãos? Então, no momento que a gente vai fazer o cadastro da exclusão,
A gente precisa colocar o código exato daquele bem, aqui nessa aba código do bem, nessa coluna. A gente vai selecionar, aqui quando a gente clica em selecione, ele puxa todos os bens que está usando esse código na nossa administração. Então, por isso os irmãos precisam tomar bastante cuidado na hora de excluir. Ele vai puxar de todas as casas de oração, tá vendo? Ó? Casa 21-1031, casa 21-1002, todas as casas de orações, eles puxam todas as que têm esse bem cadastrado lá. Então, os irmãos vão fazer o quê? Vão olhar novamente no ativo mobilizado o código daquele bem. Nesse caso, é esse código aqui, é o número da etiqueta do bem, né? Que é o 22-3543/000165. Então, a gente vai digitar 000165, identificar. Ó, os irmãos podem ver que apareceu vários 000165. Como que a gente vai saber qual que é o bem correto? A gente vai de novo lá no posição do ativo e ver o código da igreja. A igreja é o 3543, 22-3543. Então, a gente vai selecionar essa daqui, 22-3543, 000165. Quando a gente faz essa seleção, automaticamente ele já puxou o valor do bem. Aqui, ele já puxou R$500. O que a gente vai fazer agora? Selecionar a quantidade. Sempre, irmãos, aqui tem que tomar bastante cuidado na exclusão, porque a quantidade é sempre 1, porque a gente está excluindo apenas uma etiqueta. Na etiqueta sempre tem um único bem, salvo a etiqueta de estantes, que a etiqueta de estantes ela é feita por lote. Então, inclusive, é uma coisa que os irmãos têm que tomar cuidado. Evitem excluir a etiqueta de estante, porque a etiqueta de estante ela armazena várias estantes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o irmão fez o inventário anual, identificou que no SIGA tem 25 estantes, mas na casa de oração tem 15. O irmão não precisa fazer a exclusão das estantes nesse procedimento. Apenas o irmão vai lá no SIGA, em ativo mobilizado, e faz a edição daquele bem. Então, vou buscar uma estante aqui. Aqui, ó, lote com 18. Na verdade, esse lote deveria ter 15. Então, o irmão só edita aqui e coloca 15, tá? Não precisa fazer o procedimento de exclusão de bens no caso de estantes. Exclusivamente em estantes, tá, irmãos? Os demais, os irmãos precisam fazer, tá? Inclusive, mais uma de estante. O que acontece? A gente tem, geralmente, 2 lotes de estante por casa de oração. Vou pegar aqui um exemplo, a casa de oração... deixa eu ver aqui, 1158. Essa 1158 ela tem 2 lotes. Ela tem um lote de 250 e outro lote de 70. Na verdade, essa tem 3 lotes, que é a central de Terra Preta. Ela tem 3 lotes porque ela tem um salão de reunião que tem estantes também. Então, por isso ele tem 3 lotes. Mas geralmente são 2 lotes. Vou pegar um outro exemplo aqui, 1407. Lote com 12 e lote com 17. Um lote, que é o com 17, ele está no salão de cultos, são as estantes que os irmãos usam normalmente. O segundo lote com 12, ele está na sala de manutenção, porque ele é aquele lote que os irmãos geralmente deixam guardado para o ensaio regional, enfim. Geralmente ele fica lá de reserva, ou quebrou uma estante e trocou, tá? Então, no caso de estantes, os irmãos não fazem esse procedimento, apenas no caso de estantes. Voltando aqui, a gente vai selecionar a quantidade 1, sempre. Código do bem, aquele que a gente identificou lá. E vai dar o OK aqui embaixo, para acrescentar o bem na exclusão. Então, a gente acrescentou o bem na exclusão, ele já apareceu aqui, código 001, que é o código da exclusão. A sequência, esse código é apenas para controle na hora da exclusão, para o irmão identificar. Então, código 1003, que é o código do banco de madeira, e o código do bem é esse aqui, que é a etiqueta do bem. Quantidade sempre 1, valor unitário R$500, valor total R$500. Aqui embaixo ele puxa o valor total daquela exclusão. Alguma dúvida nessa parte, irmãos? Até o momento não, irmão. Não? Tá tudo certo? Não, tudo certo, irmão. Deus abençoe. Beleza. Então, para fechar, a gente vai aqui em prosseguir. E aí sim a gente vai gerar a guia de exclusão desse bem. Então, aqui é a observação. Bem não está mais presente no local. E o irmão pode colocar, por exemplo, formulário 14.3, devidamente arquivado na pasta da Casa de Oração Jardim Lúcia, nesse exemplo.
Aí os irmãos dão finalizar. Dando finalizar, ele já passa a não aparecer mais dentro do sistema, tá? Uma outra coisa para os irmãos se atentarem. Às vezes a gente está fazendo uma exclusão de bens, a gente acaba ou caindo na internet, cai a luz, enfim. Essa exclusão, ela vai continuar aparecendo aqui, tá, irmãos? Ela vai estar em pré-lançado. Foi o que eu fiz agora. Eu cancelei o lançamento, mas ela continua com pré-lançado. Se os irmãos precisarem revisar alguma coisa, os irmãos podem ir lá em opções, editar e ajustar esse lançamento para excluir. Caso o irmão tenha feito incorretamente esse lançamento, aí o irmão precisa ir em opções, excluir. Uma questão importante, inclusive já aconteceu até comigo aqui em Mariporã recentemente. Eu estava fazendo uma exclusão de um bem e identifiquei que, na verdade, era um outro bem que eu precisava excluir. Eu cancelei aquele lançamento, eu acabei não vendo que ele ficou em pré-lançado, e eu fiz um novo lançamento e excluí corretamente. Quando o irmão tesoureiro foi fechar um mês, ele não conseguiu fechar, porque ficou com status de pré-lançado aqui. Então, os irmãos tomem cuidado com isso, tá? Porque senão a tesouraria não consegue fechar o mês, e aí a casa de oração fica com pendência. Aliás, a administração como um todo fica com pendência, tá? Então, caso tenha feito o lançamento incorretamente e precisa excluir, vem aqui novamente em movimento de estoque, né? A gente vai lá em saídas, seleciona a saída que a gente vai cancelar, opções, excluir. Aí vai aparecer uma aba para a gente revisar essa exclusão e confirma, tá bom? Isso apenas caso o irmão tenha feito o lançamento incorretamente. Então, basicamente é isso, irmãos. A movimentação de entrada e saída, ela é feita pelo Produtos e Serviços na aba Recebimento e Movimento de Estoque. Daí tem o cadastro do fornecedor, que a gente já mostrou também. E todos esses dados, eles vão estar no formulário, tá bom? Então, os irmãos podem ficar tranquilos quanto a isso. Claro que se não tiver um formulário,